Olá, galera, parte 2 então de ilusões, dando continuidade, gravando em ato contínuo aqui, né? Então, realmente, muitas pessoas vão se alimentar com a sua dor, mas vão ter dificuldade em te ver feliz. Vai afastar todo mundo. Quando você estiver bem, aquelas pessoas que fingiram te amar vão se afastar de você. E quem sobrar é o remanescente fiel, é aqueles que realmente te amam, né? Nós temos a ilusão que muitas vezes que as pessoas se importam conosco. Sim, existem pessoas legítimas, verdadeiras, que se importam com você, que querem o seu bem, que aquela coisa, quando você cair, vai te estender a mão, não vai apontar o dedo, né? Mas como é que eu vou saber quem é a pessoa certa para caminhar ao meu lado na jornada da vida? Porque sozinho não é fácil. É bom que nós temos parceiros de trincheira, porque peso dividido fica mais leve. Jesus, que nos traz um jugo leve, suave, precisou de um sirineu para ajudar ele a carregar o peso da cruz. E muitas vezes nós humanos também vamos precisar disso, né? Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 22 e 23. Ou seja, tudo aquilo que estiver sendo feito, camuflado no seu entorno, para te enganar, para te prejudicar, para te causar um dano, olha, descansa em Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mais dia, menos dia, a verdade vem à tona. Ninguém consegue enganar muita gente por muito tempo. Você engana por um tempo, mas por muito tempo não, né? Durante muito tempo, Hitler foi com uma espécie de messias, né? Ele era o cara, o grande salvador, mas ele não enganou muita gente. Ele enganou por um tempo, mas não por todo o tempo. E assim é ao longo da história, né? Eu tenho 24 anos de ministério e nesses 24 anos eu recebi N ataques na minha vida, né, emocional, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, né, escarafunchar a minha vida, tentar encontrar coisas que desabonassem o meu caráter, a minha índole, a minha integridade, né, para me colocar como troféu. Eu sei que eu tenho eu tenho um alvo nas costas, né? E eu tenho que orar e vigiar sem cessar todos os dias, sim, porque se eu deixar de orar e vigiar sem cessar, né, todos os dias, pedindo a Deus a misericórdia e graça dele a cada dia, a cada manhã, eu caio. Salomão, o homem mais sábio do planeta, caiu. Acho que eu não caio? Caio. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Você acha que eu não caio? Eu caio. Né? Então, se eu não vigiar, eu caio. Aquele que está em pé, que vigie para que não caia. E eu vigio, porque eu sei que se eu cair, o diabo me erguer como um troféu. Mas assim, olha aqui. Derrubei o Daniel, mas até agora, até aqui esse momento, o Senhor tem me ajudado. Mesmo enfrentando baques terríveis na vida, quando você pensa que você já viu de tudo, sempre tem uma pérola nova, né? Então não tem nada que me desabone, né? Então às vezes você vai ver boatos aqui e acolá, mas nada respaldado por provas, por fato. Ah, Daniel é satanista, Daniel é mentiroso. Falaram que Jesus tinha parte com Beelzebub, falaram que Jesus era mentiroso. Normal, isso é normal, isso faz parte, tá? Se você não tem nenhum ataque, alguma coisa está errada, é sinal que você não está incomodando, tá? Então reveja aí suas coisas, né? Então quando a luz chega, ela dissipa as trevas, sabe? Quando está tudo escuro, você acende a luz, você enxerga tudo, né? E a verdade sempre vai vir à tona, a verdade sempre vai prevalecer. Né? Nós temos também uma ilusão, né? Voltando ao termo aqui, a ilusão do efeito manada. O povo deseja fazer parte de um grupo, deseja ser aceito pela liderança e também pelos membros de uma igreja. E aí tudo é uma questão, e muitas vezes é manipulado não por amor. Veja bem, se você é manipulado pelo medo, você está tendo a ilusão que está servindo a Deus. Porque Deus não é um Deus cruel, não é um Deus vingativo, não é um Deus punitivo. Deus é o nosso Deus de amor. Se você respeita a Deus por medo de sofrer um castigo, uma maldição, ou você honra a Deus na expectativa de receber uma recompensa, esse seu relacionamento para com Deus é apenas uma mera ilusão. Né? Pode enganar as pessoas ao seu redor, mas não engana Deus. Né? Isso é um relacionamento de interesse. Isso é de interesse, né? Então, não é amor verdadeiro. Né? Então, as pessoas às vezes têm receio de ser rejeitado por Deus, né? Ou de repente de perder o prestígio, né? Dentro da igreja. Puxa vida, se eu não gritar alto, se eu não falar em línguas, eu vou perder meu prestígio, eu não vou ser mais a pessoa espiritual da igreja. Mas presta atenção, se você está fazendo de verdade,
ou se você está fingindo. Deus conhece o seu coração. Você pode promover uma ilusão para enganar algumas pessoas no seu entorno. Você pode fazer um teatro, mas a Deus você não engana. O mundo espiritual você não engana, né? Então cautela com isso, seja verdadeiro com Deus. Só faça aquilo que realmente você sentir no seu coração de fazer. Não produza sentimentos, sabe? Não gere sentimentos falsos, ilusórios, temporais, passageiros. Que sejam sentimentos genuínos, ancorados no amor, com estribo no amor, né? Então, nem que você seja interpretado mal, né? De repente as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é o estranho. Jesus era o estranho da parada, né? Porque ele se sentava com os pecadores, ele quebrou todos os paradigmas nessa época, né? Então nunca faça aquilo que você não sente, não caia se você não sentir realmente, né, alguma coisa sobrenatural que te leva ao chão, né? Não ore em línguas se realmente você não está sendo movido por uma força sobrenatural. E às vezes você está sendo simplesmente induzido a isso. Presta atenção dessa ilusão. Quando nós falamos de doutrinas humanas, de doutrina de demônio, eu vou entrar nas doutrinas de demônios aqui, né? Presta atenção nessa questão aqui. Nós temos uma lógica, né, que isso foi introduzida na nossa mente, de seguir sempre o líder. Mas digamos que o líder seja um lobo em pele de ovelha, seja um falso profeta. Você está seguindo um falso profeta, né? Ou então esse falso profeta ele controla uma multidão, né? Controla a multidão e de repente se você não faz o que a multidão faz e você não obedece, você está sendo escravo daquele falso profeta e está fazendo parte daquele teatro no palco da vida, né? Então, existe sempre uma lógica por trás de qualquer comportamento e o nosso cérebro assim interpreta, né? Agindo assim, a lógica do nosso cérebro, ela sempre vai garantir para você uma recompensa, um benefício. Então, isso é o que você foi ensinado. É assim que nós somos ensinados. Eu faço algo, eu trabalho, eu ganho dinheiro pelo meu trabalho, né? Então, é sempre essa coisa de troca. Você nunca foi ensinado a simplesmente doar. É melhor dar do que receber. Você não se doa, né? Você sempre você ajuda aquela pessoa, porque aquela pessoa é rica. Um dia eu posso precisar de um favor, aquela pessoa é influente, então eu vou consolar aquela pessoa hoje, porque amanhã eu posso precisar de um favor dela. E Deus sabe das coisas, né? Então não finja, não crie essas ilusões ao seu redor, não fuja do parâmetro da verdade, né? Resultado de estudo. Os homens em bando, homens, a espécie humana em bando, eles têm um comportamento diferente. É muito fácil você levar uma multidão para euforia, né? Um estado de euforia, né? Coletiva. Você pode manipular uma multidão. Uma pessoa sozinha é mais difícil, né? Porque você não tem influência do efeito manada. É estudo isso. Sozinho é outra coisa, né? Onde está todo mundo falando em línguas, você também vai falar. Você vai enrolar a boca e vai falar também. Só que a língua, ela tem que comunicar, né? E o que comunica se você fará sirianda lá na praia, lava sunga, lava saia, maçarabala, samambaia? O que comunicou? O que transmitiu? Você percebeu aí que nós estamos trazendo uma espécie de Babel para a igreja? Porque quando você fala em línguas, tem que ter alguém que interprete, tem que haver ordem no culto, tem que haver uma coisa equilibrada. E quando todo mundo está falando um idioma desconhecido, supostamente a língua dos anjos, ninguém está se comunicando. Trouxemos a Torre de Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, mas ninguém se entende. Se é para sua edificação pessoal, é uma coisa. No coletivo, isso vira uma bagunça. E bagunça não é o culto que Deus quer. Deus ele quer um culto de ordem, um culto racional, ele quer um culto de adoração. Ele não quer baderna. Bagunça não. Não, bagunça. Deus não se manifesta no meio da bagunça. Deus se manifesta na adoração, no silêncio, né? Deus fala no silêncio. Então a língua tem que comunicar, né? Aí a gente se pauta muito em Pentecostes. Mas no Pentecostes, quando receberam o batismo no Espírito Santo, os apóstolos falaram em línguas, né? Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal, Falar a Língua dos Anjos, né? Batismo do Pentecostes. Mas eles receberam o batismo e eles falaram, sim, idiomas diferentes, mas era época festiva, era época de Páscoa. Haviam forasteiros ali em Jerusalém que perceberam, às 9 horas da manhã, alguns interpretaram que eles estavam bêbados, embriagados, né? 9 horas da manhã estão embriagados, porque não entenderam o que eles estavam falando. Outros que entendiam o idioma, esses galileus estão falando o meu idioma, eu estou entendendo o que eles estão
estão falando. Então ali foi um derramar de uma unção de evangelismo para eles transmitirem a palavra, para eles se comunicarem. Eles não estavam falando línguas desconhecidas. É como se alguém de repente começasse a falar inglês fluentemente, pela capacitação do Espírito Santo para evangelizar alguém, por exemplo. Era mais ou menos isso que aconteceu no Pentecostes. Não foi nada de língua de anjo, tá? Foram línguas humanas, línguas reconhecidas. Tem registro na Bíblia sobre isso, tá? Aí Paulo está dizendo, mas Paulo fala da língua dos anjos. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ainda que, ele não está dizendo o que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, dominasse todos os idiomas. Paulo não dominava todos os idiomas. Ele era um cara muito culto, né? Mas ele não dominava todos os idiomas da terra, não é? E ele também não falava a língua dos anjos. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Ele está deixando muito claro, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele não está dizendo que ele tem, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, Paulo não sabia. Paulo sabia a existência de buraco negro, de matéria escura, dos planetas do sistema solar, das galáxias, não sabia todos os mistérios da ciência, não sabia nem as leis da gravidade, né? Não conhecia nada, as leis da mecânica, da física, né, descobertas depois por Newton, né? Paulo não sabia, então ele desconhecia. Então ele diz, ainda que eu soubesse todos os mistérios da ciência, mas ele não conhecia, e ainda tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que, Paulo de novo, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Paulo não era rico, passava necessidade. Veja lá em Filipenses capítulo 4, Paulo passava necessidades, né? Não era rico. Então, ainda que ele fosse rico e distribuísse todo o dinheiro dele aos pobres, sem amor, né? E ainda entregasse meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Então a ênfase aqui é no amor. Paulo está dando aqui uma linguagem coloquial para exaltar o amor. Não está validando para você falar a língua de anjo, mesmo porque quando os anjos se manifestaram na terra para se comunicar com os homens, eles falaram a língua que os homens falavam. O anjo se comunicou com Daniel, o anjo se comunicou com Ló, com Abraão, com Maria, né? Se comunicou com a língua que eles conheciam, né? Comigo algumas vezes, com um idioma que a gente conhece. Não fala uma língua estranha, né? É uma língua que nós conhecemos, que os anjos conhecem todas as línguas, né? E tem uma língua peculiar deles também, mas eles não vão entrar nesse mérito conosco, né? Então a língua tem que comunicar. A ênfase aqui, em Coríntios, é o amor. E o amor, o que é o amor? O amor é sofredor, o amor é benigno. É isso que nos une. É melhor serem dois do que um. O que nos une? O amor. O amor verdadeiro, de quem vai te estender a mão na hora que você precisa, não vai te apontar o dedo, é alguém que não vai te apunhalar pelas costas, né? O amor não é invejoso, ou seja, ele vai celebrar com a sua alegria. Ele não tem inveja do que você tem, ele tem alegria quando você tem as coisas. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Tem pessoas que se aproximam de você por puro interesse, não é assim? A gente acha que é por amor, mas não, é por interesse. A pessoa vende uma imagem, você compra aquela ilusão, porque o seu cérebro processa aquilo que você está vendo. Você está vendo as atitudes da pessoa e aquelas atitudes remetem a algo bom. Você não está vendo tudo, você não está enxergando todo, né? E às vezes tem situações que a gente tem que passar, viu? O amor também ainda falando, não se irrita, não suspeita mal. Então esse muitas vezes é uma coisa que nós caímos. Eu caio nessa, eu não suspeito mal de ninguém, eu confio nas pessoas. E por confiar muito nas pessoas, muitas vezes eu tive grandes decepções de confiar nas pessoas. Fui traído de formas hediondas, inarráveis, né? Que eu não tenho vocabulário para expressar. Que eu confio nas pessoas, eu acredito que ainda existam humanos na humanidade, né? Enfim, mas acho que eu não pertenço mais a esse mundo. Realmente, tem momentos, né? Acho que você que está me assistindo também deve ter essa sensação em alguns momentos. Parece que a gente não pertence a esse mundo, né? Esse mundo está tão cruel, esse mundo está tão interesseiro, o amor está se esfriando.
As pessoas estão tão estranhas, né? Nós não somos daqui, mas que você faça diferença aqui, que você seja luz aqui na terra, que você brilhe, que você exale o perfume do amor por onde quer que você vá, né? O amor não folga com a injustiça. Tudo que é injusto, o amor verdadeiro não aceita a injustiça. O amor não é desonesto, o amor não é injusto, tá entendendo? Mas ele folga com a verdade, ele gosta da verdade, ele aprecia a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Ele é franco com você, ele é sincero com você, ele é sim, sim, não, não. 1 Coríntios 13, de 4 a 6. Então temos muitas ilusões plantadas em nosso meio. Como é que nós vamos então discernir qual é o amor verdadeiro ou qual é o amor fingido? Porque o diabo pode se manifestar como anjo de luz, ele pode te enganar, né? Então existem doutrinas humanas e doutrina de demônios. As doutrinas humanas, como eu falei, elas são muito fáceis de serem percebidas, mas é a doutrina de demônio. Trazer uma Babel para a igreja é uma doutrina de demônio, né? Você falar uma língua que não comunica é uma doutrina de demônio, é antagônico. Pentecostes não foi nada disso. Ninguém falou uma língua irreconhecível. Falaram uma língua que era conhecida dos povos que estavam visitando Jerusalém. Ninguém estava falando o idioma dos anjos. E Paulo também não dá chancela para isso, ainda que eu falasse. Tá vendo aqui a sutil doutrina de demônio? Aí você ora em línguas, porque tá todo mundo falando, enrolado, e você enrola também para fazer parte do grupo, para ser espiritual, para não se sentir rejeitado. Você ouviu em algum momento Jesus orando em línguas? Eu acho que isso não tem registro, né? Que estranho. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nos últimos tempos, tempos que nós estamos vivendo, tá? E seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quais são essas doutrinas de demônios espalhadas no nosso meio? Lembrando que ela é especialista na arte da ilusão, do engano, né? Tais ensinamentos vêm de onde? De homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então o demônio, para agir, ele precisa de matéria-prima. O demônio não estupra ninguém, o demônio não assassina ninguém. Quem faz isso é o homem. O demônio não rouba as pessoas, põe a arma na tua cabeça e te rouba, né? Não faz o assalto. Quem faz isso é o homem. Mas ele deu matéria-prima para o demônio que potencializa aquilo, tá? É muito simplista colocar a culpa no diabo, né? O diabo potencializa as nossas emoções quando você vibra na mesma ressonância que ele. Então, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, essas doutrinas de demônios vêm de homens que ofereceram matéria-prima, um coração onde tem um solo fértil para essa semente do mal cair e crescer e florescer, uma erva daninha no coração das pessoas. Hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Então, essa doutrina diabólica, ela precisa de um hospedeiro. Não, ela não cresce. Ela precisa de pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas com a consciência cauterizada, pessoas cruéis. Essa semente do mal para cair no coração precisa disso. Então você tem que purificar o seu coração todos os dias. Senhor, purifica meu coração. Porque um coração puro agrada a Deus. Um coração contaminado desagrada a Deus. Né? O coração puro atrai coisas boas, atrai os anjos, atrai a bênção de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão te seguir por onde quer que você andar, né? Então você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você, as pessoas certas vêm até você. Deus levanta as pessoas certas para estarem ao seu lado. Levanta os Davis, os Jonatas, os Elias, os Eliseus, né? Então, com essas pessoas que oferecem matéria-prima, essas entidades diabólicas, elas vão produzir também a doutrina humana, que é deduzível, a venda de objetos ungidos, consagrados, venda de ilusões, né, curas, milagres, entrevista com o demônio, prosperidade para todo mundo, como se Jesus fosse próspero, Paulo fosse próspero, João fosse próspero. Quer dizer, você pode ser próspero, fruto do seu trabalho, do seu esforço, sua inteligência, mas não é uma regra. Não é porque você é cristão que você vai ser rico, sabe? Não existe essa promessa na Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Isso daí está te desviando do amor de Deus, porque a sua busca em Deus não tem estribo no amor, mas no interesse. Você busca a Deus porque você quer a cura, porque você quer o milagre, porque você quer ver o show, porque você quer a balada gospel, porque você quer a prosperidade. Quer dizer, isso é doutrina de demônio. Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus, gente? Se prostrado me adorares, o diabo fala para Jesus na tentação de Cristo no deserto, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Está oferecendo o que é para Jesus aqui? Prosperidade, gente, prosperidade, sabe?
Engano, engodo, doutrina de demônio. Isso não existe, não tem fundamento bíblico. Eu estou abrindo teus olhos, meu irmão, sabe? Antes que seja tarde demais, que Jesus está voltando e todos os sinais estão sendo moldurados ao nosso redor. Então a nossa bússola, que é a Bíblia, ela vai nos orientar, vai dar sinais dos falsos profetas. Quais são as características de um falso profeta ou de um falso cristão? Não precisa ser necessariamente um líder, alguém que se diz cristão, mas não é cristão. Que ele vende a ilusão de ser cristão, mas no fundo ele não é. Quer dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Como Jesus dizia, seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim, né? Então existem algumas formas de você reconhecer um falso profeta. Primeira coisa, Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. A Bíblia diz, vai se levantar falsos cristos e falsos profetas. Está escrito, vai acontecer. Não podemos impedir isso. Farão sinais e prodígios da tua cara, vão enganar você, vão produzir ilusões diante dos seus olhos, para enganarem até mesmo, se possível, os escolhidos. Né? Como é que faz isso? Ou seja, o diabo, mediante uma legalidade, uma brecha na sua vida, uma ressonância na mesma frequência dele, ele pode causar uma doença em você. Então, um falso profeta, que também está vibrando na mesma frequência de mentira, de engano, de soberba, de altivez, de ganância, né, de interesse financeiro, ele pode ser usado pelo diabo, né, em orar por aquela pessoa, né, e tirar aquela doença. E a pessoa realmente fica curada. Mas foi uma doença que o demônio causou. Lembra que Jesus expulsava demônios que causavam doenças? Em outras situações, Jesus expulsava simplesmente levanta e anda, ser curado. É uma doença de causa natural. Então, doenças de causas naturais e espirituais. Então, sinais e prodígios para enganar. Ele é especialista na arte da ilusão. Inclusive, ele pode pegar você muitas vezes pela oratória. Quer saber quando a pessoa é um falso profeta? O seu pastor, ele fala mais do amor de Deus, fala mais de perdão, fala de fé, fala de santidade, ou ele fala mais de dinheiro? Calcula o tempo de culto. Quanto tempo ele fala do amor de Deus, de fé, de amor, de esperança, de santidade, de ensino bíblico? E quanto tempo ele fala de dinheiro, de prosperidade, de milagre, de cura, entrevista com o demônio e tudo mais? Calcula, é uma conta simples, gente. Se ele falar mais da doutrina de demônio, ele não é de Deus, não é de Deus. Se a ênfase dele for o amor, ele é um homem de Deus. Se a ênfase for o amor, é um homem de Deus. Se a ênfase for só dinheiro, é um mercador da fé. Simples assim, gente, poderoso assim, fácil de discernir, não precisa nem ligar o tico e o teco, só com o tico funcionando você já percebe, né? Então, lembrando que os magos de Faraó, eles também faziam sinais e prodígios, sinais incríveis, transformaram também uma vara de madeira numa serpente. Olha o poder de engano que o adversário pode fazer para realmente promover, né, assim, um engano coletivo, né? Mas aqui eu estou usando um exemplo extremo, tá? De feiticeiros, que não é o caso. Simão Mágico. Simão Mágico é um outro exemplo interessante. Ele era um cara que enganou muita gente em Samaria, né, do maior ao menor, ou seja, do menor, assim, do mais pobre ao mais rico, né, do mais iletrado ao mais culto. Ele enganou todo mundo na cidade de Samaria. Simão Mágico, o cara era um bruxo, gente, era um feiticeiro, era tipo um Rasputin. Sabe? Eu vou contar melhor a história de Rasputin, né? Na história de Mitre, leia a quadrilogia História de Mitre, estou escrevendo o quarto e último volume, mas já tem 3 aí lançados pela editora Arcádia. Então vou contar a história de Rasputin. Ele teve um poder de persuasão incrível, né? Um dos filhos lá dos Romanov era hemofílico, né? Eu conto a história da Anastácia, tá? Um dos filhos dos Romanov era hemofílico. Por telefone, ele falava umas palavras mágicas, parava de sangrar. O hemofílico, você tem um corte, o sangue vai correndo, você não tem coagulação. Ele falava por telefone e parava. Era um bruxo, era um feiticeiro. Ele ganhou a simpatia da família Romanov. E ele teve grande influência no império. Grande influência. Um bruxo, um feiticeiro. Rasputin. Pesquisa um pouco da vida desse cara, né? E agora vamos falar aqui de Simão Mágico. Simão Mágico está na Bíblia, né? Enganou muita gente de Samaria do maior ao menor. O negócio de Simão era grana. O negócio dele era dinheiro. Porque o falso profeta, o negócio dele é grana, né? Então ele pode dizer que ele é cristão,
ou cristã, mas o negócio dele é dinheiro. Ele quer tirar o seu dinheiro, ele quer te roubar, ele quer te enganar. O que ele puder sugar de você, ele vai fazer. Essa é a característica do falso profeta. Pode até ser uma pessoa muito próxima de você, né? E a gente vai ver isso na Bíblia. Pode ser um falso profeta, pode estar sendo usado pelo diabo e não por Deus. E às vezes, por estar próximo, nosso discernimento falha. Porque às vezes você tem um carinho, você tem um afeto, você tem um respeito por aquela pessoa e você nunca vai imaginar que aquela pessoa seria capaz de lhe causar o mal, né? Mas a crueldade humana, olha, o diabo tem que estagiar. Aqui na Terra, acho que o diabo está fazendo um estágio com a humanidade, realmente para aprender a maldade com o ser humano, né? Então o negócio do Simão Mágico era grana. Olha só o que fala em Atos capítulo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, mediante os sinais, esse cara tem poder de Deus, vamos dar atenção ao que Filipe fala. Os espíritos imundos, os demônios, saíam de muitos, dando gritos, né? E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Presta atenção que eu vou dar um adendo aqui. Vamos supor que você esteja numa igreja e essa igreja tenha 1000 pessoas. E o pastor diminui a luz, ele põe um tecladinho ali, e ele dá uma indução, né, neurolinguística, para enganar o seu cérebro na ilusão. Ele vai dizer, tem demônios aqui, né? Tem demônios possuindo as pessoas, demônio de doença, demônio que está amarrando sua vida financeira, sua vida amorosa. Quer dizer, qualquer problema que você tenha, ele joga aleatório, que às vezes você tem. Quem não tem problema financeiro? Quem já não teve um problema amoroso? Quem não está desempregado? Quem não está passando dificuldade nenhuma, levante a mão, né? Então ele vai jogar amplo o leque, vai colocar quem está passando, é o demônio que está amarrando a sua vida, então eu vou expulsar esse demônio agora. E ele vai contar até 3, ele faz uma indução hipnótica, tem toda uma técnica para isso, e aí ele pega e fala, demônio, sai dele agora, e você vai sair dando um grito, né? Você vai gritar agora. E muitas pessoas, induzidas por essa ilusão, gritam, e não tem demônio nenhum. É alma, é alma. E como é que eu sei quando é um demônio de verdade, hein? Vamos entender, presta atenção. Então, aí houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Era uma feitiçaria impressionante, né? E ele se dizia muito importante, ele era orgulhoso, era soberbo, né? E recebia muita grana das pessoas, cobrava dinheiro, era um cara bem de vida, né? E todo o povo, do mais simples ao mais rico, lhe dava atenção. E exclamava, esse homem tem um poder divino, conhecido como grande poder. Ele se autodenominou que ele tinha um grande poder, só que não era de Deus, né? Cuidado. Como é que nós vamos discernir os irmãos mágicos do nosso redor? Andava junto com Filipe. E Filipe fazia sinais. Filipe falava de Deus. E Simão andava com Filipe. E presta atenção no que vai acontecer. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido, arte da ilusão, com a sua mágica durante muito tempo. Então a magia, ela engana você. Ela faz com que você não enxergue o que está diante dos teus olhos. Não precisa ser bruxo para isso, não. Sabe, um ser humano que serve ao diabo, não precisa ter aliança com o diabo, não, mas que vibra na mesma sintonia do diabo, ele é capaz desse mesmo poder de enganar as pessoas, de ter o poder de enganar, né, de persuadir as pessoas, né? É muito doido isso, né? Então não precisa ser satanista para você servir ao diabo. Muitos servem ao diabo, né? Mas nem todos são satanistas, né? No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, Cristo creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Não, ele somente se jogou na água. Não foi de verdade, ele continuou sendo bruxo, ele fez aquilo para enganar, ele só tomou um banho. Só isso, não foi de verdade, ele iludiu, ele enganou, ele fingiu. Preste atenção. Como é que nós vamos desmascarar um cara desse, né? E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados por Filipe, não por ele. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ah, agora sim.
Agora vai alguém com autoridade espiritual, com unção legítima, cheia do poder do Espírito Santo e sem ligação afetiva com Simão Mágico. Filipe tinha uma ligação afetiva, né? Andava junto, ficaram amigos, de repente turvou o discernimento. Acontece, viu? A gente fica cego, as artes mágicas cegam às vezes a gente. Você se engana, porque você se pauta por você, né? Assim, Filipe estava pregando a mensagem de Deus, falando do amor. Ele nunca ia imaginar que o cara do lado dele, que diz que aceitou Jesus e foi batizado, era um bruxo, era um feiticeiro, era enganador, né? Ele não conseguiu perceber isso debaixo do nariz dele. Às vezes, nós temos que passar por algumas coisas. Aí chega lá Pedro e João. E ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro, veja bem, eles receberam o batismo, mas está escrito aqui que eles rodopiaram, caíram, falaram em línguas. Não, receberam o batismo do Espírito Santo, não está caracterizado como foi isso, tá? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, porque essa era a natureza dele, era comércio. Quanto vale? Quanto custa essa unção? Né? É isso. O negócio dele era business. Ele não queria saber de Deus. Ele não estava ao lado de Filipe porque ele amava Filipe, porque ele ganhava lucro. Ele ganhava lucro enganando as pessoas, né? Ele servia ao diabo. Era um feiticeiro, era um bruxo. Não precisa ser satanista para servir ao diabo. Basta vibrar na mesma frequência que o demônio, né? Ofereceu dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, olha a autoridade de Pedro: pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus por dinheiro? Olha, gente, a paz que transcende o entendimento, que a Bíblia fala, não se compra com dinheiro. O dinheiro traz conforto, mas não traz felicidade. Quantas pessoas têm dinheiro e não são felizes? Não traz felicidade, né? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, Pedro fala, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Atos 8, de 6 a 21. Ele enganou tanta gente, até Filipe foi batizado, mas Pedro ele não enganou. Ele fazia um teatro para enganar. Ele criava uma ilusão. Mas diante de uma unção de um homem de Deus verdadeiro, legítimo, cheio do poder do Espírito Santo, mais dia menos dia, a casa cai, gente. Você não consegue enganar por muito tempo. A Simão Mágico tinha seus dias contados. Mais dia menos dia, essa máscara que ele usava, né, de santo, ia cair. Caiu, né? Filipe gostava dele, eles andavam juntos, né? Então, quando encontra alguém com autoridade espiritual, mudou tudo. No curso de líderes, eu vou ensinar vocês como conquistar a autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista, viu? Ela não é adquirida, né? Aí sim as profecias se cumprem na sua vida, né? Quando a autoridade espiritual se manifesta na sua vida. Uma característica dos falsos profetas é que aquilo que eles profetizam acontece, as profecias se cumprem, né? Ele profetizou, falou em nome de Deus, assim diz o Senhor. Vai acontecer, porque se Deus falou através dele, aquilo é uma verdade, não é? O falso profeta, ele fala e aquilo não acontece. Se você pesquisar na internet, né, durante mais de 10 anos, veio Benny Hinn para o Brasil e ele veio fazer um congresso da unção do fogo, fogo no Brasil. Ia pegar fogo, ia ter unção do avivamento, escambau, 10 anos seguidos. Esse é o ano do fogo, agora o fogo pega, agora nós estamos abanando fogo. Agora pega aí que nós vamos colocar uma churrasqueira, né? Vamos acender o carvão para ver se pega fogo. E não veio fogo, 10 anos. As coisas pioraram, né? O amor tem se esfriado. Vivemos esse momento histórico, o amor tem se esfriado. Não vai rolar avivamento agora, né? Aí quando o profeta fala uma coisa e aquilo que ele falar não se cumprir nem acontecer, ele não é verdadeiro profeta, não é homem de Deus. Então olha o que a Bíblia diz. E se disseres no seu coração, quando conhecerei a palavra que o Senhor não falou, como é que eu vou saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem se suceder, assim essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou esse profeta, não tenhais temor dele. Está escrito na Bíblia, gente, é nosso manual. Deuteronômio 18, de 21 a 22.
Quantas vezes você já escutou que esse ano é o ano do avivamento no Brasil? Cadê o avivamento? Cadê? Lembra da Janela 1040? Tinha um projeto Janela 1040 que você tinha que evangelizar um quadrante do mundo baseado em latitude e longitude, que estava ligado a um tal de AD 2000. Então, até o ano 2000, você tinha que evangelizar o mundo inteiro, para levar a palavra de Jesus, para apressar a volta de Cristo. E o principal local, né, onde tinha menos penetração do cristianismo, era nessa janela, latitude e longitude, janela 1040, onde supostamente enviariam missionários para lá. Milhões foram arrecadados para enviar missionários. Nenhum missionário foi enviado, o dinheiro foi desviado e não aconteceu nada. Não aconteceu o avivamento, não aconteceu o AD 2000, não evangelizaram a janela 1040. Disseram que o Brasil ia ser um celeiro de missionários. Lembra dessa história? O Brasil vai ser um celeiro de missionários. Quando? Meu Deus do céu, qual missionário capaz hoje de evangelizar de verdade? Né? Sendo alimentado de um sistema corrompido e podre, com raras e honrosas exceções. Como é que nós vamos ser celeiro de missionários? Deve ter meia dúzia de gato pingado de missionário verdadeiro no Brasil, que nem é sustentado pela igreja, porque a igreja abandona o missionário no campo de guerra. O satanismo fala que o único exército que abandona os seus feridos é o exército de Deus. Lamentavelmente, eles estão falando a verdade. Eu sei isso, eu sinto na minha pele isso. Né? Então, é assim que a gente tem que ser mais unido. Como é que nós vamos ser celeiro de missionários? Se a gente não treina missionários, se a gente não investe em missões, né? Não teve. O Brasil vai ser restaurado. Já escutaram essa história? Brasil vai ser, vamos ter um presidente evangélico, o Brasil vai ser restaurado. Aconteceu nada. Jesus vai voltar em 2007. Não voltou. Ah não, erramos a data, é 2017. Não voltou. Ó, nós vamos fazer um louvor profético e vai mudar a nação, vai reverberar no mundo espiritual. Quem tiver boa memória vai lembrar, foi feito no dia 6/6 do ano 2006, um louvor profético para que o Brasil recebesse o avivamento. Não aconteceu nada, né? Profetizaram em congresso, no microfone gravado, que a Marina seria presidenta do Brasil. Ela não foi a presidenta do Brasil. Então, quantas mentiras, quanto engodo esses falsos profetas falaram e continuam falando. Os caras continuam aí e o povo não enxerga, porque não conhece Bíblia. O conhecimento faz com que você pereça. Meu povo perece pela ausência de conhecimento, Oséias 4:6. Você não conhece Bíblia? É evidente. Você vai ser enganado. Então, quantos falsos profetas falaram um monte de groselha? Ah, mas Daniel, você também falou da agenda do anticristo. Sim, eu falo da agenda do satanismo, que eles têm um planejamento para isso, e eu sempre digo, com a aquiescência de Deus, com a permissão de Deus, se assim Deus permitir, nós não sabemos o tempo quem sabe é Deus, eu estou me pautando nos sinais, os sinais estão emoldurados, estamos vivendo, no meu entender, o princípio das dores, pautado nos sinais, mas eu não posso afirmar, Jesus vai voltar no ano tal, o arrebatamento vai ser no ano tal, não posso fazer essa afirmação, né? Eu sei o calendário da Irmandade que eles têm como objetivo, né? Se Deus assim aquecer, assim será, depende de Deus, né? E Deus disse que se esse tempo não fosse abreviado, por causa dos justos, né? Veja minha última série, né? Que fala sobre você contemplar o amanhã, né? Visões do amanhã. Assim, por causa da intercessão dos justos, esse tempo seria abreviado. Né? Então, quer dizer, ninguém ia suportar se o tempo não fosse abreviado. As coisas vão piorar, gente, vai piorar. Te prepara, né? Te prepara, as coisas vão piorar. Então, eu sempre coloquei isso, nunca marquei data. Agora essas pessoas, esses falsos profetas, marcaram data. Jesus vai voltar em 2007, 2017, vai voltar no sábado, misericórdia, né? Anote mais esse dado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas. É assim que se apresenta o falso profeta. Ele não vai dizer, eu sou um falso profeta. Eu sou um profissional da fé, viu, gente? Embora você veja na vida dele, o cara tem jatinho, o cara tem fazenda, o cara tem mansão, né? E trilhardário, roubando o dinheiro do povo a rodo, vendendo a porcaria ungida, a Bíblia por R$900, eu nunca vou me esquecer disso, né? A Bíblia profética por R$900, meu Deus do céu. O martelo da justiça, um martelinho desse tamanho, R$1.500, a fronha ungida, a toalha consagrada, a lâmpada ungida, meu Deus, o que o pessoal não inventa mais, né? Sopro ungido, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, eles vêm fingindo que são pastores, né? Mas interiormente são lobos devoradores, são lobos, eles querem devorar o seu dinheiro, eles querem a sua grana, eles querem ter um interesse. Você não é uma vida, você é um número.
é uma pessoa que rende para eles. Somente isso. É uma ovelha que eles vão sempre tosquear e usar sua lã. É isso que eles vão fazer. Esse é o falso pastor, esse é o falso profeta. Né? E nós conhecemos essas pessoas por como? Por seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz, você conhece o falso profeta pelo fruto, e o verdadeiro também, pelo fruto. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, pois, a árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mateus 7, de 15 a 8. O seu líder procura viver o que prega? Nós não somos perfeitos, tá? Eu não sou. Todos os heróis da fé falharam, erraram. A Bíblia narra os feitos e as falhas dos homens de Deus. Né? Eu sangro, eu choro, eu sou imperfeito, eu não sou correto, eu não sou perfeito. De perfeito só Jesus. Né? Mas eu procuro acertar, eu procuro me esforçar para acertar. Né? Então, pelo menos o seu líder procura viver o que prega. Repara como ele trata a família dele, como ele trata a esposa, como ele trata o filho. Qual é a prioridade na vida dele? É Deus, família e ministério, tá? Se o ministério estiver na frente da família, esse cara não é homem de Deus, tá? É antagônico isso. A família foi criada por Deus. É a base da sociedade, é a base da igreja. Então, se a família vier à frente do ministério, está alguma coisa errada. Como ele trata a esposa? Como ele trata o filho? Né? Como é que ele administra os recursos? Ele comprou uma fazenda para ele? Né? Ele só fala de dinheiro, né? Como é que ele trata os seus subordinados, né? Ele fala que ele é um cristão, mas como ele trata os seus subordinados? Ele trata com respeito? Claro, às vezes você é um chefe de uma empresa, você tem que ser firme, mas você trata com respeito, você trata com humanidade, né? O seu pastor fala mais de amor ou fala mais de dinheiro, né? Ele inventa rituais, tem um monte de ritual que é doutrina de demônio. Vou contar uns para vocês. Ritual de libertação, doutrina de demônio, não tem esteio bíblico, tá? Ritual de quebra de maldições, não tem esteio bíblico, que é doutrina de demônio para ganhar dinheiro, tá? Quebra de maldição, doutrina de demônio. Desligamento de almas, doutrina de demônio. Não tem esteio bíblico, não tem chancela. Tudo que não tiver chancela bíblica não tem validade. A Bíblia é a nossa bússola, gente. Atos proféticos que levam nada a lugar algum. Né? Falso profeta. Jesus fez desligamento de alma, por acaso, daquela mulher adúltera que ele defendeu, João capítulo 8. Ele protegeu a mulher adúltera. Lembra? Pela lei mosaica ela tinha que ser apedrejada. Jesus ele quebra a própria lei em detrimento do amor, que é maior do que a lei. Ela tinha legitimidade de ser apedrejada, estava na lei. A graça só começa com a crucificação de Jesus. Então ela tinha legitimidade de ser apedrejada. Jesus vai lá e intercede por ela. E aí, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Cadê o desligamento de alma? Peraí, qual foi o primeiro que você fez? Qual foi o segundo? Vamos fazer o desligamento, vamos fazer o ritual aqui. Repete comigo essa oração. Não teve isso. Simplesmente, dá e não peques mais, né? Paulo perseguiu os cristãos. Era fariseu, perseguiu os cristãos. Paulo fez algum ritual de libertação? Não fez. Foi instantâneo, né? Teve encontro com Jesus e pá, acabou tudo, né? Moisés, ele cresceu no Egito, berço da magia negra atual, berço da alta magia. Veja o poder ali com o enfrentamento de Moisés e Arão com Faraó, né? Transforma um cajado na serpente. Que poder que tinha ali. Quer dizer, Moisés fez algum ritual de libertação, fez quebra de maldições? Não fez nada disso, né? E José do Egito, que foi vendido pelos seus próprios irmãos e se casou com uma egípcia ainda, hein? Se casou com uma egípcia. Julgo desigual? Veja o meu vídeo lá, Flores do Deserto, a terceira parte, fala de José e Azenate, com quem ele se casou, e por que Deus abençoou e Manassés e Efraim entraram para as tribos de Israel. Está explicado nesse vídeo aí. E José, ele ficou muito tempo no Egito, ele entrou com os 17, aos 30 anos ele era governador do Egito, um local politeísta, né? Faraó era a representatividade do próprio Deus. José fez algum ritual de libertação? Ele fez alguma quebra de maldição? Ele fez alguma oração de renúncia? Não tem nada disso, né? Por quê? João 8,36, preste atenção nesse versículo. Pois seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Pois seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que a palavra diz, tá bom? Guarda isso, tá bom? Simples assim, poderoso assim. Próximo vídeo eu vou falar mais de doutrina de demônios e como você se blindar contra elas, como você ter discernimento e separar o joio do trigo.
Aguarde até semana que vem. Lembra de orar pela gente, interceder por esse ministério, ofertar nessa trincheira, que o diabo quer sufocar essa voz, quer estrangular essa voz. A gente tem passado por muitas lutas, muitas dificuldades, coisas inarráveis, né? Que eu não tenho nem vocabulário para expressar, mas eu preciso das suas orações e preciso da sua mão estendida também, para prosseguir, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé até o fim, né? Nós estamos aqui para honrar a Deus, mas eu preciso de vocês, porque soldado sozinho não vence batalha, tá bom? Conto com vocês, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.